Você já sentiu como se estivesse gritando para um mundo que se recusa a te ouvir? Já teve certeza de quem você é, mas mesmo assim foi ridicularizado, desacreditado, diminuído? Pois hoje a verdade vai emergir e vai queimar. Neste vídeo, você vai mergulhar num roteiro real, cru, profundo, sobre o momento exato em que aqueles que zombaram de você percebem que estavam errados o tempo todo. E não apenas errados, humilhantemente errados. A dor deles agora não é só pela sua vitória. É pelo eco de cada risada que deram quando você ainda estava construindo em silêncio. Prepare-se, porque essa história é mais do que narrativa. É o reflexo do que muitos estão vivendo agora. E talvez seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Se você já passou por isso, se foi desacreditado e hoje carrega em si a força da transformação, comenta agora o número 27 aqui nos comentários. Esse número é o nosso código secreto, um sinal silencioso entre os escolhidos. Aqueles que foram ignorados, mas que hoje são a evidência viva de que propósito sempre vence opinião. E claro, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está no meio do silêncio da construção. E se você busca mais verdades como essa, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque isso aqui não é só um canal, é um movimento. No início tudo parecia normal. Você na sua, andando em silêncio, fazendo o seu, sem estardalhaço. Enquanto isso, outros falavam alto, exibiam-se, criavam um espetáculo em volta de si mesmos, na tentativa de convencer o mundo e a si mesmos de que estavam por cima. O mundo subestima o silêncio. Mas o silêncio, quando vem acompanhado de verdade e integridade, é a forma mais poderosa de presença. Ele não precisa de explicação, não exige atenção, não implora por aplausos. Ele apenas existe e transforma. Em silêncio, você construiu o que ninguém entendeu. Enquanto riam, você criava. Enquanto duvidavam, você crescia. Seu silêncio não era vazio, era cheio de intenções que agora estão florescendo diante dos olhos de quem só sabe olhar, mas nunca enxergar. Aqueles que zombaram do seu jeito reservado agora estão enfrentando um desconforto que não sabem explicar. Como alguém que não fez alarde, que não gritou por atenção, que não brigou por validação, conseguiu tanto porque o mundo não foi ensinado a respeitar a profundidade. O superficial é mais fácil de consumir. Mas a verdade, quando é silenciosa, tem um impacto mais duradouro. Eles esperavam que você desmoronasse na sombra, mas você estava apenas se fortalecendo. Cada momento que passou ignorado foi uma semente plantada na terra fértil da paciência. E agora, o que floresce é tão imenso, tão indiscutível, que nem o mais ruidoso dos críticos consegue ofuscar. O silêncio que antes era ignorado se tornou o eco que os assombra. Agora, cada conquista sua parece gritar em contraste com a ausência de autenticidade deles. Você não precisou subir no palco. O palco te encontrou. E a ironia maior é que, no fim, o verdadeiro barulho veio justamente de quem nunca precisou fazer nenhum. A força que cresce no silêncio é a mais temida porque ela não depende de plateia. E hoje você é a prova viva disso. Se isso aqui está te fazendo arrepiar, se em algum momento desse vídeo você sentiu que eu estava falando diretamente com você, então não deixa passar. Eu não estou aqui fazendo um vídeo. Estou entregando verdades que me custaram noites, dores e silêncio. E se você quiser fazer parte disso de verdade, ativa o Valeu Demais aqui embaixo e envia seu Super Thanks. É sua forma de dizer: eu fui tocado por essa mensagem e eu quero ver mais conteúdos como esse no mundo. Se for forte para você, envia com coragem. Tem gente aqui que já mandou $100. E sabe por quê? Porque entendeu o valor de ser acordado espiritualmente. Se for para impactar sua alma, então honra esse impacto. Clica aí embaixo. Essa é sua forma de dizer: eu ouvi e eu recebi. Eles apostaram tudo na dúvida. Cada palavra sua,
cada sonho, cada plano que você ousou compartilhar, foi recebido com sarcasmo, com aquele riso disfarçado de preocupação, com aquele olhar de superioridade travestido de conselhos. A verdade é que eles nunca acreditaram em você. E pior, precisaram que você fosse mentira, porque se você fosse real, toda a fachada deles cairia. E caiu. O que eles chamaram de ilusão agora está batendo na porta como realidade inegável. E eles não estão prontos para encarar isso, porque não é apenas você que está se revelando, é o quanto eles erraram, o quanto zombaram, o quanto foram cegos. É o espelho sendo colocado bem na frente deles, sem você precisar levantar um dedo. O que mais os humilha não é o fato de estarem errados, é o fato de estarem tão errados, e pior, publicamente errados, porque não foi em segredo que eles riram, não foi nos bastidores que eles diminuíram você, foi na frente de outros, com orgulho, com arrogância, como se o futuro estivesse garantido nas mãos deles. Mas o futuro não reconhece soberba, ele se curva para quem anda em verdade. E hoje, o mesmo público que presenciou o desprezo, agora observa em silêncio a realidade vir à tona. A máscara que eles usavam, de superioridade, de certeza, de controle, não apenas rachou. Ela se desfez em 1000 pedaços. Agora, eles vivem um tipo de tormento que não pode ser apagado com desculpas, porque a memória coletiva é cruel. Todos viram, todos ouviram. E o que eles tentaram negar se tornou inevitável. Você não apenas mostrou quem era, você sempre foi. Eles só não quiseram ver. E agora, com a máscara no chão e o orgulho ferido, tudo o que lhes resta é lidar com o fato de que a verdade, por mais ignorada que seja, sempre encontra um jeito de se levantar e gritar. Eles não te atacaram porque você era uma ameaça explícita. Atacaram porque, no fundo, sabiam que você carregava algo diferente. Não sabiam dar nome àquilo, mas sentiam. Sua luz, ainda em forma de semente, incomodava. Sua paz era provocação. Sua confiança silenciosa era desafiadora. Em um mundo onde todos gritam por atenção, quem permanece calmo parece estranho e perigoso. Então, eles fizeram o que gente insegura faz. Tentaram apagar o que não conseguiam entender. Tentaram te diminuir, zombar, te tratar como exagero. Mas era tudo medo disfarçado de sarcasmo. Porque o seu brilho, mesmo apagado aos olhos deles, já denunciava um poder que não podia ser ignorado por muito tempo. A fraqueza que te atribuíram era apenas o reflexo da própria fragilidade deles. Eles confundiram bondade com submissão, confundiram calma com falta de coragem. E enquanto você seguia firme, sem fazer alarde, eles vibravam em ataques e fofocas. Era a única maneira de sentirem que tinham algum controle. Mas controle sobre o quê? Sobre uma narrativa falsa? Porque a verdade, essa sim, crescia dentro de você. Alimentada em silêncio, regada pela dor, pela rejeição, pelo foco inabalável. Você não se defendeu. Você construiu. E hoje é justamente essa construção que os confronta. A ironia é brutal. Eles te atacaram pensando que estavam vencendo, quando na verdade estavam te promovendo. Cada crítica foi combustível. Cada tentativa de apagar sua luz apenas serviu para destacar ainda mais o contraste entre vocês. Hoje, o que eles temem não é o seu sucesso. É o fato de que tudo aquilo que te desdenharam agora está florescendo diante dos olhos deles. E o que mais os perturba é perceber que, no fundo, sempre souberam, sempre sentiram. Só não quiseram admitir que estavam diante de alguém que, mesmo quieto, era muito maior do que qualquer um deles ousou imaginar. Enquanto eles corriam para serem vistos, você caminhava para se tornar. A diferença parece sutil, mas muda tudo. Eles postavam, mostravam, performavam. Cada movimento era um espetáculo para a plateia invisível das redes sociais e dos julgamentos alheios. Você, por outro lado, estava cavando fundo, trabalhando no escuro, suando onde ninguém via.
plantando onde ninguém acreditava. E é por isso que agora o fruto é diferente, porque fama se compra, mas raiz se constrói. E raiz, meu amigo, ninguém tira. Eles mediram valor pelo número de aplausos. Você mediu pelo número de batalhas internas vencidas em silêncio. Enquanto eles recebiam curtidas, você recebia cicatrizes. Cada uma delas, uma medalha invisível de quem sobreviveu a tempestades que eles nunca enfrentaram. A consistência que antes parecia sem graça, agora brilha como ouro puro. Porque o que é feito em verdade dura, e tudo que é performance cansa. E eles estão cansados. Você está só começando, e isso para eles é devastador. Porque o tempo revelou o que o imediatismo tentou esconder, que quem constrói com alma não precisa de cenário. Hoje eles tentam entender como você chegou até aqui, como alguém que parecia parado os ultrapassou. Mas o que eles não entendem é que a jornada de quem anda com propósito não é medida por velocidade, mas por direção. Eles estavam correndo em círculos. Você estava indo em linha reta, ainda que devagar. Agora a poeira abaixou, e o que resta é claro: os flashes deles apagaram. Sua luz continua acesa, mais forte do que nunca, e não há performance no mundo que sustente o peso da verdade. Eles olharam para sua mansidão e acharam que podiam te dobrar. Confundiram seu silêncio com medo, sua gentileza com fraqueza, sua calma com submissão. Mas o que eles nunca entenderam, e agora estão aprendendo da pior forma, é que a verdadeira força se esconde nos gestos mais serenos. Você não revidou, não gritou, não caiu no jogo sujo, e por isso eles acreditaram que você não tinha força. Mas você tinha. A mais perigosa de todas, a que espera, a que observa, a que constrói em silêncio enquanto os outros se perdem na própria gritaria. A humilhação deles hoje é perceber que aquilo que mais desdenharam foi justamente o que te elevou. Eles esperavam que você se rendesse, que tentasse provar algo, que quebrasse a postura e descesse ao nível deles. Mas você não cedeu. Você ficou firme, e isso os desmontou, porque estavam preparados para lidar com resistência, mas não com equilíbrio. Estavam prontos para o confronto, mas não para o silêncio confiante de quem sabe o próprio valor. E agora, tudo o que eles disseram de você volta como um eco incômodo, porque o mundo está vendo que o que você carregava não era fraqueza, era elegância sob pressão. Eles riram da sua paz, e hoje são consumidos pela própria inquietação. Eles zombaram da sua firmeza, e hoje tremem diante da sua presença, porque a verdadeira reviravolta não é gritar vitória, é viver de forma tão alinhada que a própria vida se torna um testemunho. Você não precisou da guerra. Você foi a paz que venceu sozinha. E isso é o que mais os humilha. No começo parecia loucura. Seus sonhos eram grandes demais, ousados demais, espirituais demais para quem vive preso ao chão da mediocridade. Eles riram alto, riram entre si, riram por dentro. Acharam que você não sabia seu lugar. Quem ele pensa que é? Isso nunca vai acontecer. A cada plano seu, um olhar de deboche. A cada ideia sua, uma piada disfarçada de conselho. Mas o que eles não sabiam é que sua visão não nasceu da vaidade, nasceu do propósito. E o propósito, quando vem do alto, é impossível de conter. Eles não zombaram de um plano, zombaram de uma missão. Enquanto eles brincavam com a sua fé, você firmava alicerces. Enquanto eles torciam pelo seu fracasso, você alinhava cada passo com algo muito maior do que a aprovação humana. A sua visão era silenciosa, mas firme, detalhada, mas oculta. E o que antes era só rascunho, agora é arquitetura viva. Você não tentou provar nada, você apenas construiu. Tijolo por tijolo, com sacrifício, com lágrimas, com renúncia. E agora, enquanto eles tentam entender como aquilo que parecia impossível se tornou tão real, a única resposta que encontram é:
Você sempre soube. O mais desesperador para eles é perceber que aquilo que chamaram de sonho demais era, na verdade, o destino escrito. Eles chamaram de loucura aquilo que hoje querem imitar. Mas não tem o mapa, porque o plano nunca foi deles, foi seu. Foi entregue a você, selado no invisível e manifestado no tempo certo. Agora eles não riem mais. Estão em silêncio, assistindo, sem saber se pedem perdão ou fingem que nunca duvidaram. Mas o silêncio deles é a maior confirmação. O impossível se fez carne diante dos olhos deles. E não há deboche que sobreviva a essa revelação. Alguns não queriam apenas que você perdesse. Eles precisavam disso. Seu fracasso era o alicerce frágil sobre o qual construíram a própria autoestima. Enquanto você sofria, eles sentiam que estavam vencendo. Enquanto você se questionava, eles se sentiam sábios. Enquanto você era invisível, eles se sentiam importantes. Era como se o mundo deles só fizesse sentido com você diminuído. E o mais cruel, não bastava apenas desacreditar de você em silêncio. Eles queriam plateia, plantaram mentiras, distorceram fatos, levantaram dúvidas. Tudo para garantir que, se você crescesse, ninguém acreditaria. Mas você não caiu, não respondeu, não recuou. Você seguiu. E agora, a humilhação deles é pública, não porque você os expôs, mas porque a verdade emergiu por si só. Tudo que tentaram suprimir está florescendo diante de testemunhas. A luz que tentaram apagar virou farol, e o que mais os destrói por dentro é perceber que todas as sementes de dúvida que lançaram não pegaram, porque sua verdade era mais forte, e a mentira, por mais que grite, sempre cansa. Eles construíram uma reputação sobre o seu silêncio, achando que você nunca se levantaria. Mas você se levantou, e agora eles afundam na própria narrativa, porque ela não se sustenta mais. Você nunca precisou vencê-los. Bastou viver. A cada passo seu, a cada vitória, a cada mudança visível, o mundo entende quem você sempre foi. E eles agora têm que conviver com o fato de que sua existência, sua simples existência, desmorona tudo o que construíram com ego e malícia. Você não é rival. Você é revelação. Isso é insuportável para quem precisava do seu silêncio para continuar mentindo sobre si mesmo. Eles nunca competiram com você. Competiram com o reflexo que você trazia, porque sua autenticidade expunha a performance deles. Sua verdade rasgava a maquiagem do personagem que criaram para o mundo. Você não tentou ser melhor, só tentou ser você. Mas para quem vive de aparências, isso é insuportável. Porque sua presença os fazia sentir desconforto, mesmo que você não dissesse uma palavra. Você apenas existia, e isso era demais. Eles se viram diante de um espelho que não podiam quebrar. A diferença entre vocês ficou gritante com o tempo. Você seguiu crescendo sem trair quem era. Eles seguiram mudando de forma para agradar plateias que nem os conheciam de verdade. E agora, enquanto você vive em paz, eles estão aprisionados nas máscaras que criaram. E o mais cruel, o reflexo voltou com força total, porque você virou referência e eles sombra, sombra de algo que nunca tiveram coragem de ser. Eles tentaram competir com alguém que nunca jogou e perderam, perderam para o que fingiram não ver, para o que fingiram não respeitar. Hoje, sua presença é desconcertante, não porque você queira ser, mas porque agora é impossível ignorar o contraste. Você é raiz, eles foram superfície, você é essência, eles foram moldes. E o que antes era só incômodo agora virou confronto, um confronto que não depende de palavras, porque espelhos não falam, eles apenas mostram. E o que você mostra, só por existir, é mais do que muitos suportam ver. Desde sempre, houve tentativa de imitação. Roubaram seu jeito, copiaram suas ideias, repetiram suas falas. Tentaram vestir sua essência como figurino. Mas por mais que tentassem parecer,
sempre faltava algo, porque sua essência não é um estilo, é um chamado. E chamado não se aprende, se carrega. Enquanto você fluía, eles forçavam. Enquanto você vivia com verdade, eles atuavam com estratégia. Mas o tempo revela tudo. E agora está claro, eles nunca foram o que tentaram parecer. A coroa que você nasceu usando parecia invisível no começo, mas agora brilha mais do que qualquer farsa. E aqueles que tentaram usá-la, que tentaram subir no seu lugar, perceberam que não é o objeto que confere realeza. É a postura, é a alma. E isso não dá para falsificar. Você nunca quis provar superioridade, só quis viver sua verdade, mas isso já era demais para quem precisava da sua queda para se sentir grande. E agora, o que eles têm é uma lembrança, a de que tentaram carregar algo que não lhes pertencia. E falharam. Hoje, você anda com leveza e poder. Um poder que não vem de status, mas de propósito. E quem tentou usar sua luz como holofote, agora lida com a sombra que ficou. Porque a coroa que brilha em você não se ajusta a quem vive de aparência. Ela reconhece apenas os que foram forjados no silêncio, na dor, na fé. E essa coroa sempre foi sua. Agora que tudo está à vista, que sua vitória não pode mais ser ignorada, alguns tentam voltar. Com palavras suaves, sorrisos contidos, atitudes ensaiadas, falam de reconciliação, de coisas do passado, de não sabiam o que faziam. Mas você sente, não é sobre arrependimento, é sobre reputação. Não estão pedindo perdão porque sentem culpa. Estão tentando limpar a imagem porque agora você tem voz. Porque agora você tem público. Porque agora você tem poder. Eles não choram por terem te machucado. Choram porque o mundo viu. O pedido de desculpas é um figurino. Uma tentativa desesperada de se associarem a você antes que fique ainda mais evidente que erraram feio. Mas você aprendeu. Aprendeu a ler além das palavras, a sentir além dos gestos. E o que sente agora não é cura, é cálculo. Eles querem estar perto não para consertar o passado, mas para se proteger do presente. Você não precisa dessas desculpas, porque o que eles tentaram destruir, Deus restaurou. O que tentaram apagar, o tempo iluminou. Sua paz não depende da confissão de quem errou. Ela foi construída longe de tudo isso, e é justamente isso que os incomoda. Saber que, mesmo sem o pedido de perdão, você venceu. E agora, cada gesto ensaiado deles só reforça a verdade que tentam esconder, a de que nunca foi amor, nunca foi cuidado, nunca foi respeito, foi ego. E o ego não sabe pedir desculpas, só sabe tentar sobreviver ao próprio erro. Você não foi apenas uma pessoa na vida deles, foi um divisor de águas, um ponto de virada que eles não souberam reconhecer e agora não conseguem esquecer. Eles achavam que você era só mais alguém, mais uma alma passando, insignificante, comum. Mas sua presença carregava algo diferente, um tipo de verdade que não grita, mas transforma. Você foi enviado como um aviso, como um sinal, como uma oportunidade de mudança, mas eles estavam cegos de orgulho, tão preocupados em manter o controle que ignoraram o chamado. O mais brutal dessa história não é o erro que cometeram ao te rejeitar, é o que isso custou espiritualmente, porque você não era um acaso, era uma lição viva, uma chance de enxergar, de amadurecer, de quebrar ciclos. Mas em vez de olhar para dentro, eles apontaram para fora. Em vez de ouvir, zombaram. Em vez de se curvar à humildade, se agarraram ao ego. E agora tudo ao redor grita o que eles tentaram silenciar. Você não era só alguém, você era o alguém. A peça-chave que eles jogaram fora sem saber que era o início da resposta que tanto buscavam. Hoje, o vazio que sentem não é ausência, é culpa, é percepção tardia. É o peso de saber que a vida entregou algo valioso em suas mãos. E eles
deixaram cair. E por mais que tentem seguir em frente, sua imagem volta, não como vingança, mas como lembrança. Lembrança daquilo que foi e não volta mais, porque o tempo passa. Mas a lição que não foi aprendida, essa se repete até ser compreendida. E eles agora vivem entre o arrependimento e a saudade de algo que nem souberam valorizar quando tiveram. Eles apostaram contra você com toda a certeza do mundo. Na mente deles, você era um não vai dar em nada. Era um cálculo fechado, uma estatística previsível. E isso os tranquilizava. A certeza da sua queda era o combustível do ego deles. Apostaram que você desabaria antes de chegar longe, que você imploraria por reconhecimento, que desistiria no meio do caminho. Mas o que não consideraram foi a força invisível que movia você. Propósito. Agora, eles revivem cada palavra dita, cada gesto de desprezo, cada tentativa de apagamento e sentem a equação falhar. Nada bate. O que parecia certo virou erro, e o erro está estampado na sua vitória. O tormento que eles vivem hoje não é só vergonha, é confusão. Um ciclo interminável de como isso aconteceu, o que eu perdi, por que eu não vi. Eles tentam recalcular, rever, mas não conseguem fechar a conta. Porque essa conta nunca foi feita com números, foi feita com alma. E alma não se calcula. Cada conquista sua é um lembrete do erro que cometeram. E não há como apagar isso da consciência. Está gravado, ecoando, assombrando. Você se tornou um fantasma, não porque morreu, mas porque eles mataram suas chances de estar ao seu lado quando mais importava. Agora, tudo que resta é o eco de uma certeza que envelheceu mal. Você virou a conta que não fecha, a equação que virou lição. E essa lição é eterna. Eles não foram apenas críticos, foram arquitetos do escárnio, montaram narrativas, jogaram com palavras, distorceram sua imagem com precisão cirúrgica e fizeram isso em público. Em grupos, em rodas, em redes. Não era sobre verdade, era sobre destruir sua credibilidade. Você era o alvo. E quanto mais você crescia por dentro, mais eles tentavam te rebaixar por fora. Foi uma campanha, uma cruzada, porque para eles, te ver crescer era insuportável. Então, preferiram te sabotar do que se encarar no espelho. Mas a verdade é paciente, e a verdade não precisa de defensores, ela se revela. E foi isso que aconteceu. Sem precisar rebater, sem entrar no jogo, você floresceu. E cada flor que nasceu em você foi uma pá de terra na mentira que tentaram plantar. Agora, eles estão expostos, não por você, mas pela própria vida. As pessoas começaram a enxergar, as máscaras caíram, as conversas mudaram, e os que antes riam agora se calam diante do óbvio. Hoje, o constrangimento deles é duplo. Sabem que erraram, e sabem que erraram alto, diante de todos. A humilhação deles não está na sua vitória, está na própria derrota moral. Eles perderam a guerra contra a verdade, porque não há mentira que sobreviva a uma alma alinhada com o que é real. Você foi ferido, mas não destruído, e agora quem precisa se explicar são eles. Só que a plateia não quer mais escutar, está ocupada demais aplaudindo quem sobreviveu ao ataque mais covarde. Com dignidade. Você não implorou, não gritou, não explicou. Eles esperavam isso. Esperavam que você lutasse para ser aceito, para ser visto, para ser respeitado. Mas você entendeu cedo. Não se prova valor, se vive. E foi isso que fez. Enquanto te pediam explicações, você escrevia capítulos. Enquanto duvidavam, você agia. Enquanto zombavam, você crescia. O que eles não perceberam é que você não era o argumento, era a evidência. E agora não existe argumento contra o que é visível. A cada passo que você dá, algo em alguém se cala, porque sua presença diz o que as palavras não conseguem mais esconder. Você virou referência, mas não por vaidade, por consistência.
Você se tornou o que eles diziam que você nunca seria. E agora é impossível ignorar. Eles ainda tentam, mas é inútil. Porque quando a verdade floresce, ela toma espaço. Ela ocupa lugares que antes estavam reservados ao ego alheio. Você não venceu para humilhá-los. Venceu porque era impossível não florescer sendo quem você é. E isso é o que mais dói neles. Saber que a pessoa que desprezaram, que subestimaram, que rejeitaram, era a resposta que tanto procuravam. Mas agora é tarde. Você não precisa provar nada a ninguém, porque o mundo inteiro está vendo o que você sempre foi. E essa visão por si só já é o maior discurso de todos. Você se tornou a prova, e não há argumento contra o que é verdade.